digital. Agora convidamos você a fazer um passeio com a gente a uma das regiões mais belas do Recôncavo Baiano. Além das belezas naturais, vamos mostrar um dos mais ricos acervos arquitetônicos da Bahia. Igrejas repletas de histórias, engenhos marcados pelo período escravagista e da monocultura da cana-de-açúcar. Obras de restauração na igreja de São Gonçalo revelaram construções artísticas escondidas embaixo de várias camadas de cimento e que estavam esquecidas na memória da cidade. Lugar com a cara do passado. O convento e a igreja foram construídos em 1618 no alto do monte por ordem de um conde. Assim nasceu a terceira cidade do Recôncavo da Bahia. A igreja guarda uma obra rara, a vida de Santo Antônio contada em azulejos, uma arte trazida pelos colonizadores portugueses. Esses azulejos vieram todos de Portugal, provavelmente já depois do meado do século XVII, porque a igreja era muito simples. Então, com o passar do tempo, viu que tinha muita simplicidade e os franciscanos, por ser muito pobres, considerados pobres, eles começaram a montar esses azulejos. E esses azulejos eles foram montados por pessoas, que dizem a história que eram pessoas na época que não sabiam muito o ofício, mas que foram fazendo as coisas, como toda a parte do convento. Então ele retrata toda a vida de Santo Antônio, os seus milagres, e são no máximo 27 quadros, e é o mais completo existente em todos os conventos franciscanos. A arquitetura do Brasil colonial está em toda parte, mantendo viva a história. A Casa de Câmara e Cadeia é uma relíquia do barroco. Abrigava o poder administrativo da cidade e a prisão. Foi construída em 1693 com o dízimo do açúcar, como símbolo da retomada do território do domínio holandês. A igreja de São Gonçalo, padroeiro de São Francisco do Conde, é um dos mais belos templos da arte barroca do Recôncavo, construída na segunda metade do século XVIII. Durante a reforma, que começou há 8 meses, foram encontrados tesouros da arquitetura do passado, cobertos com muitas camadas de tinta e cimento, como o supedâneo ao lado do altar e o lavatório da sacristia. Esse lavabo a gente sabe que é do século XVII, é importantíssimo, pertencia inclusive à capela e é um remanescente precioso. Tanto o lavabo quanto o supedâneo que está na Capela Mor. São duas obras assim belíssimas e de valor inestimável. São Francisco do Conde cresceu às margens do rio Sergi. As águas mansas, cercadas por manguezais, formam uma imagem de cartão postal. Quando os primeiros brancos colonizadores chegaram, os índios eram os donos da terra. Logo vieram os negros escravos e, apesar dos conflitos entre eles, deixaram marcas profundas e construíram juntos toda a história da região. Hoje, a gente daqui respira a força dessas culturas. 97% da população daqui é descendente de índios e escravos. A cidade é guardiã de muitas tradições. As canoas de madeira e a pesca artesanal são herança dos índios Tupinambá que viviam aqui na região. O Recôncavo da Bahia foi o maior centro de produção açucareira da colônia. As marcas da prosperidade estão vivas nos muitos engenhos que sobreviveram ao tempo. O da ilha de Cajaíba foi morada do governador Mendes Sá. As palmeiras imperiais são a prova da passagem da nobreza portuguesa. A Casa Grande está desabitada, mas a devoção à Nossa Senhora resiste como prova da religiosidade portuguesa. Alguns móveis também estão aqui. A louça inglesa com a imagem do engenho prova o requinte das famílias. Seu Dedé é zelador do lugar, vive aqui há 20 anos e mostra o que restou da tortura da velha senzala. Desde os mais velhos, que esse buraco aqui era o túmulo onde botavam os negros. Quando eles eram muito radical, eles jogavam aqui. Jogava vivo, jogava morto também já. Aí tinha as lanças e as navalhas, cortava ele aqui e já saía o bagaço lá na maré. O tratamento dado aos escravos naquela época era sempre assim, muito cruel? Sim,
Quanto maior a importância econômica da região, quanto maior a quantidade de produção de açúcar, né, você tinha um contingente grande de escravos trabalhando, daí também a necessidade de instrumentos de controle que fossem eficientes, né? Então a estrutura escravocrata que existia no nosso país impunha uma crueldade muito grande para conter as rebeliões, até porque os escravos não aceitavam a escravidão. Quer dizer, os escravos serviam de exemplo uns para os outros, né? Quem não entrava na linha era castigado cruelmente. Os castigados eram apresentados como exemplo do que não deveria ser seguido. É preciso enfatizar que em toda a história da escravidão no nosso país, os escravos nunca aceitaram de maneira passiva a condição de trabalhar como escravo. E por isso, né, a pequena quantidade de brancos senhores que existiam aqui precisava ter instrumentos eficientes que pudessem controlar as rebeliões e mesmo assim elas continuavam ocorrendo, né, apesar da crueldade. A fazenda Engenho d'Água reflete todo o esplendor da arquitetura colonial e da riqueza dos barões do açúcar. Depois de abrigar várias gerações, foi abandonada. Ficou quase em ruínas. O novo dono levou 9 anos para recuperar a beleza do lugar, preservando as características originais. A Igreja de Bom Jesus de Bolsas é a única das Américas em forma octogonal. Uma riqueza que testemunhou a vida religiosa das famílias que viveram aqui na fazenda. Um trabalho de preservação que pode ser visto por grupos de turistas e serve também de local para a realização de eventos. Qual foi o maior desafio em realizar tudo isso? Olha, o maior desafio é você convencer a família que isso aí vai ser viável, que você vai conseguir, porque o gasto é muito grande, né? Hoje, qual a importância, na sua opinião, desse patrimônio, né, como destino turístico na Bahia? Olha, eu acho que a importância do patrimônio transcende as gerações, porque isso aí é um patrimônio de 1750 restaurado. Eu acho que com esse trabalho que eu realizei, eu vou dar oportunidade às futuras gerações de visualizar uma coisa tão bela quanto esse patrimônio, quanto essa igreja octogonal datada de 1760. Negros, índios e colonizadores portugueses deixaram uma marca forte também na gastronomia. Uma mistura que nasceu aqui nas cozinhas do Recôncavo. E a chefe Márcia vai mostrar um pouquinho desse cartão de visita aqui pra gente. Márcia, o que a gente pode provar nas cozinhas aqui do Recôncavo? O forte aqui é o camarão, né? E nós fizemos aqui uma variedade de pratos feitos com ele. Mostra aí pra gente, o que tem aqui? Nós temos a mariscada, esse aqui é um complemento. Tem a raia, tem sururu, siricatado e camarão. Esse é uma mistura. Aqui nós temos o efó, que é feito com camarão, com a folha da taioba e o camarão. Também muito antigo, né? Eu comia, que minha avó fazia, e nós demos continuidade a isso aí. Aqui está o famoso camarão alho e óleo, né? E aqui o robalo. O robalo é um molho de camarão. Uma pesca típica da região. Isso, tudo daqui típico da região. Agora, no fogo, algo especial que é típico aqui de São Francisco do Conde. O que vai aqui? Aqui vai cebola, alho, vai ervas, leite de coco e o camarão. E para finalizar, nós colocamos um creme de leite. Isso aqui nós fazemos uma massa e demos o nome a camarão franciscano. Só se vê aqui. Pelo menos, né? Com esse leite de coco assim natural e essas lascas de coco que vai no final, só aqui. Quando as manifestações religiosas do Senhor de Engenho chegavam à senzala, logo ganhavam o ritmo e a alegria dos festejos escravos. Hoje, quase 4 séculos depois, as descendentes ainda reúnem filhos e netos para manter viva a tradição. O Lindo Amor é uma manifestação cultural que nasceu da devoção à Nossa Senhora e a Cosme e Damião, trazida pelos primeiros portugueses. As escravas saíam às ruas cantando e dançando para recolher donativos para os santos. Ainda hoje, as mulheres repetem a velha tradição. Quando eu era menina, sempre tinha assim os grupinhos, época de setembro, época de Cosme e Damião, é que o pessoal saía de porta em porta aí com a sacolinha. Quem pudesse dar uma ajuda assim, 1 quilo de arroz, um ovo, para ajudar, para fazer ajuda, vela, moeda. Valia tudo? Valia tudo. Para Cosme e Damião. E isso era uma tradição. Aí, quem gostava de tomar um gorozinho tomava, misturava Cosme e Damião
com um quente para ficar mais alegre, mais animado. E aí era o Lindo Amor antigamente. Eu comecei no Lindo Amor com 10 anos de idade, mas naquela época não era bem arrumado como agora, entendeu? Era chapéu de palha, era papel de seda cortado miudinho para fazer aquelas banderolas e chita. E anágua na goma. Hoje a gente não bota anágua na goma. Hoje a gente faz as anáguas de saco, de farinha de trigo. E aí, assim mesmo, dessa idade, eu danço, eu pulo, eu samba. Mostra como é que a senhora faz aí. Oh, lelê, oh, lalá, vou tirar meu amor no samba, vou ver meu amor no samba, vou tirar meu amor. A herança cultural de São Francisco do Conde está na cor da pele, nos sabores, na arquitetura. Uma força que o tempo não conseguiu apagar.